Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula falaremos sobre o comando private. Na aula passada criamos esse projeto chamado pessoas. Esse projeto tem dois arquivos .java, o pessoa.java e o main.java. Ao abrir o pessoa.java, perceba que tem dois atributos, o idade, do tipo inteiro, e o nome, do tipo string. Nessa classe, utilizamos os métodos getter e setter dos atributos idade e nome. Ao fazer isso, perceba que o NetBeans colocou automaticamente o comando private ao lado dos dois atributos. Mas o que faz esse comando private? Para fazer um teste, vamos apagá-lo temporariamente. Eu vou salvar esse arquivo. Agora, vamos para a classe main. Eu apaguei o conteúdo de main para fazer um teste. Vamos criar um objeto de tipo pessoa. O objeto aqui se chama P1 e ele tem todos os atributos e métodos da classe pessoa. Sem o comando private é possível, por exemplo, acessar diretamente os atributos sem ter que utilizar os métodos getter e setters. Assim, eu posso, por exemplo, atribuir valores para o atributo nome e idade do objeto P1 diretamente. P1.nome igual Pedro, ponto e vírgula, P1.idade igual 23, ponto e vírgula. Além de atribuir valores para os atributos, eu consigo obtê-los pelo mesmo comando. Vou imprimir uma mensagem na tela, concatenação p1.nome, a idade é p1.idade. Vamos executar esse algoritmo? Perceba que eu consigo obter o nome e a idade do objeto sem ter que utilizar nenhum método. Então você me pergunta, isso é uma coisa boa, não? Poder acessar os atributos diretamente. Do ponto de vista prático, é mais fácil utilizar dessa maneira. Porém, se formos implementar alguma regra de negócio, como por exemplo validação de nome ou mesmo idade, teremos que fazer esse controle em cada momento que utilizarmos os atributos. Um exemplo disso é, por exemplo, definir uma idade nula ou mesmo negativa. Veja que por essa maneira eu consigo fazer tranquilamente. Basta eu adicionar o sinal de menos aqui do lado do número para a idade. Ao compilar e executar, o Java deixa fazer isso tranquilamente. Por isso, como prática de mercado, todas essas validações elas devem ser incluídas em métodos, que em nosso caso são os getters e setters. Agora vamos voltar à classe pessoa e para todos os atributos colocamos o comando private do lado. O comando private impõe que todos os atributos não podem ser acessados diretamente, ou seja, eu não consigo atribuir nem obter o valor dele sem o uso de métodos. Ao voltar no método main, perceba que tanto o nome quanto a idade, em todas as linhas, apresentou um erro. Ao verificar a descrição do erro, ele fala que o atributo nome tem um acesso privado em pessoa. Não é possível acessá-lo diretamente. Nesse caso, teremos que usar os métodos get e setter. Vamos voltar à classe pessoa e definir uma regra de negócio para o atributo setIdade. O método setIdade ele não retorna nada, ele é do tipo void. Esse aqui é o nome do método e ele recebe como parâmetro uma idade, que é do tipo inteiro. Perceba esse comando public. O comando public significa que todas as outras classes pertencentes a esse projeto têm acesso a esse método, em contraste com o comando private. Se o método ou um atributo não tem o comando public ou private definido, ele é automaticamente definido como público, como por exemplo, o método carrega pessoa. Para deixar explícito, você pode colocar public aqui do lado. Voltando ao método setIdade, queremos colocar uma regra de negócio de que se a idade passada com parâmetro for nula ou negativa, a idade da minha pessoa terá como valor padrão o número 0. Esse é apenas um exemplo. Você pode, por exemplo, definir que não será atribuído nada. Isso vai depender das regras de negócio que forem definidas para o seu programa, ok? Então vamos aqui no método setIdade e fazer uma verificação if, abre parênteses, idade. Veja que estou usando o parâmetro idade e não o atributo idade. Se eu estivesse me referindo ao atributo, eu teria que utilizar o comando this. Se idade for menor do que 0, abre as chaves, thisidade é igual a 0. Ponto e vírgula. Caso contrário, thisidade igual idade.
Então, se a idade passada por parâmetro for negativa, o valor da idade será zerado. Caso contrário, significa que a idade é maior ou igual a zero. Então ele vai entrar nessa situação e atribuir o valor passado para o atributo idade. Uma outra maneira de reduzir linhas no seu código seria mudar a ordem de atribuição. Então, por exemplo, podemos colocar esse comando como o primeiro comando do método e apagar a linha do else. Esse código tem o mesmo efeito do anterior, só que com menos linhas. O que estou fazendo aqui é atribuir o valor passado pelo parâmetro idade no atributo this.idade. Depois eu faço uma verificação que se aquele parâmetro passado é negativo. Eu atribuo o valor de zero para um atributo idade. Como esse método não precisa de retorno, o código acaba aqui. Assim, se o valor for maior ou igual a zero, ele já está atribuído idade, então não preciso modificá-lo. Essa condição e essa atribuição da linha 29 só vai servir para caso a idade passada como parâmetro for negativa. Agora vamos voltar ao main e fazer um teste. p1.set idade menos 1, p1.set nome Thiago, p1.getNome e p1.getIdade. Vamos executar esse algoritmo. Perceba que minha idade é zero, apesar de eu estar jogando menos 1 para a idade do projeto P1. Espero que tenha ajudado você a entender o comando private. Fico por aqui, nos vemos até a próxima aula. Obrigado!